Olá a todos e todas, eu sou Mário Mangabeira, eu sou coordenador da Coordenadoria de Gestão para Resultados de Aprendizagem e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, estou com uma blusa preta, uma jaqueta bege e usando um headphone. E estou participando hoje, da sexta jornada da GERE, da Política à Prática, implementando a equidade racial na educação municipal carioca. E hoje eu vou atuar como mediador de uma mesa intitulada Gestão Antirracista, ilustrando estratégias para a efetivação da política de equidade racial no cotidiano escolar. Então, é com enorme entusiasmo que eu convido para participar dessa mesa os gestores da nossa rede, Diane Lima, Denise Siqueira e Wanderson Farias. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Peço que vocês mesmos se apresentem e eu vou iniciar com o professor Wanderson Farias. Boa tarde, me chamo Wanderson Farias, sou professor dos anos iniciais da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente estou como diretor adjunto do JET Morrice Maeterlinck, na 6ª Coordenadoria de Ensino, a 6ª CRE, e dizer que é um prazer estar participando dessa jornada da GERE, agradecer o convite e tenho certeza que nossa conversa será bastante produtiva em prol de uma educação antirracista no nosso município do Rio de Janeiro. Ótimo, Wanderson. Você poderia fazer sua autodescrição, por favor? Eu sou um homem negro, cabelo baixo, e estou com uma camisa preta, toda preta, com um bordado dourado. Ótimo, muito obrigado. Agora eu convido a gestora Diane Lima. Olá, boa tarde a todos e todas. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 1,58 m, cabelos até os ombros, lisos, escuros. Eu estou com uma blusa marrom e uma jaquetinha jeans por cima. Eu sou professora de Educação Física da rede do município do Rio de Janeiro. Eu estou diretora do GEL Fernando de Azevedo, 10ª CRE, desde 2024. Sou doutoranda em Educação, psicanalista, e também desenvolvo na nossa unidade uma educação antirracista, e é desse objetivo que a gente veio aqui para a gente conversar e discutir esse tema tão importante. Obrigado, Diane, seja bem-vinda. E agora eu passo para a nossa terceira gestora que participará conosco, a professora Denise Siqueira. Olá, boa tarde a todos e todas. Me chamo Denise, sou uma mulher parda, cabelos compridos, escuros, estou usando óculos e uma blusa preta. Sou professora da rede municipal, professora dos anos iniciais, atuo nessa rede há pouco mais de 12 anos, já atuei como coordenadora pedagógica, professora e agora estou gestora da Escola Municipal Azevedo Sodré. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de participar dessa mesa, de um tema que é tão caro para nós gestores, né, principalmente nesse momento contemporâneo que a gente precisa muito discutir, falar, fomentar a educação para as relações étnico-raciais. Perfeito, Denise. Então sejam mais uma vez todos bem-vindos e também desejo boas-vindas a todos que estão nos assistindo, né? Eu vou começar aproveitando a Denise, que foi a última a falar, né? Os últimos serão os primeiros. Então, já vou trazer uma pergunta que vai ser comum a todos, em relação a como, gostaria que vocês compartilhassem com a gente, como que vocês percebem, né? Como que vocês, na verdade, fomentam, a partir da perspectiva da gestão da unidade escolar de vocês, o trabalho de ERE, né? O trabalho de educação para as relações étnico-raciais no contexto da gestão das escolas em que vocês atuam. Então, Denise, você pode trazer para a gente como que, dentro do contexto da sua escola, a ERE está na sua gestão? Eu acho que a grande questão da ERE na gestão, na minha gestão, e aqui na Escola Azevedo Sodré, é o cotidiano. O que a gente preza muito é que esse tema esteja relacionado ao cotidiano. A gente tem muito cuidado em não estar preso a datas de calendário.
Então, a gente procura fazer boas escolhas, a gente procura ter um currículo representativo. As nossas escolhas, elas valorizam a história, a cultura, as produções intelectuais dos povos afro-brasileiros, dos povos africanos, dos povos originários, dos povos indígenas. Então, a gente tem um cuidado de que isso esteja no cotidiano. Os nossos projetos têm esse viés, a gente tem discussões dos projetos, que o projeto pedagógico anual, por exemplo, ele é baseado no livro do Ailton Krenak, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nosso projeto anual é Vamos Fabular um Mundo Melhor. Então, a gente quer construir, criar, pensar, imaginar, construir mesmo um mundo melhor a partir dessas ideias, né, de um mundo que está aí se acabando e a gente quer ter ideias para adiar esse fim do mundo. Então, a gente tem um projeto anual que conversa com essa temática, que se alinha também ao tema da FLIAR desse ano, mas a grande sacada da coisa que a gente tem aqui como norte é o cotidiano, são as boas escolhas, é o espaço do diálogo com os professores, para que a gente consiga pensar juntos, né, para que a gente consiga dar esse apoio aos professores, e para que a gente não se prenda também ao racismo como o fio condutor, né, dessa conversa, desse teré dentro da escola. A gente tem muito cuidado de não se prender apenas ao racismo, a gente tem o cuidado de trabalhar com as potências, de trabalhar com a representatividade, de trabalhar com a grandiosidade de uma história, de uma ancestralidade, né, de uma diáspora. Então, o cotidiano vem atravessado, esse é o grande cuidado. E pensar sempre que a gente vai ultrapassar os muros da escola. A gente começa aqui, a gente fomenta aqui, a gente batalha aqui, mas a gente quer que tudo que a gente constrói aqui atravesse esses muros, perpasse esses muros, chegue nas casas, chegue nas famílias, chegue na comunidade. E é isso que a gente vem tentando, que a gente vem atingindo. Eu vou ser ousada e vou dizer que a gente vem alcançando. Né? Eu sou gestora há pouco tempo, né? Eu estou gestora há pouco tempo, mas eu falo de um lugar dessa escola de professora, de coordenadora, onde construo junto com essa comunidade essa educação para relações étnico-raciais cotidianamente. Muito obrigado, professora Denise. Anotei aqui alguns pontos, né, que você trouxe na sua fala, que é o espaço de diálogo. Então, é impossível trazer uma perspectiva de gestão antirracista sem você promover o diálogo no interior da escola, né? Então, isso é um ponto muito importante. E outros aspectos aqui que eu achei muito relevantes, e a gente vai, no decorrer da mesa também, transitar por eles. E agora eu convido, né, a diretora Diane para também trazer, né, o seu olhar em como, dentro do contexto do GEL, a ERE, né, a Educação para as Relações Étnico-Raciais, aparece, né, na perspectiva da gestão. Bom, para a gente aqui, isso que a professora colocou antes é super importante. Para a gente aqui, a gente teve o início na observação, né, na diagnose do ambiente. É daí que a gente partiu. Quando a gente fez a diagnose do ambiente, mesmo dentro e fora do esporte, dentro do ambiente da escola, a gente começou a perceber que o bullying, principalmente o bullying racial, ele estava muito forte. E a gente começou a identificar que esse bullying racial estava acontecendo entre pessoas pretas, entre pessoas pardas e pretas. E a gente começou a entender que era um lugar aí de discussão, de construção e de identificação. A gente precisava entender essa identidade. Então, a gente começou o nosso trabalho em 2024, que foi o Pretitude em Foco, quando a gente colocou a construção da identidade. Então, os alunos, professores, funcionários, todos que quiseram participar, eles começaram a se enxergar, eles começaram a se ver. E, a partir desse momento, eu consigo me entender nesse espaço, eu consigo me aceitar, eu consigo me achar belo, eu consigo entender quais são as minhas características e eu consigo, consequentemente, respeitar as características do próximo. Então, esse foi o nosso grande ponto de partida. A gestão foi identificando essas demandas, né, esses nuances entre os alunos, nessas convivências, nesses conflitos. A gente começou a fazer uma análise, claro que o plano de ação veio nos ajudar também na organização e sistematização dessas práticas, e o projeto vem ganhando foco,
Em 2025 ele ampliou, em 2026 também. Hoje a gente achou mais interessante, né, na minha realidade aqui, começar pela questão da identidade. Eu tenho muitos atletas na escola e muitos atletas que se transformaram em pessoas, né, de exemplo dentro da unidade, e essas pessoas tinham que se entender também. Eu tinha muitos atletas negros, e eles precisavam também se entender nesse lugar de respeito, de protagonismo, entender que esse lugar é importante também. E aí a gente começou a trazer essa pauta dentro do esporte. Consequentemente, eles começaram a se enxergar. Então, quem era o atleta, tirava sua foto, tirava sua fotografia ali dentro do seu esporte, e aquilo ali foi ganhando um mural gigantesco dentro da escola, e aquelas pessoas ganharam total foco. Então, isso foi super importante aqui para a gente conseguir fazer um resgate dessa autoestima, e esse resgate também dessas relações que foram até mesmo melhorando, né? Então, a gente atingiu não só o racismo, quanto a questão do bullying também. Então, a direção ficou atenta a essas ocorrências que estavam chegando para a gente, e a gente transformou em ação. Começou desde 2024 e vem desenrolando até o dia de hoje. E trazendo sempre os valores do esporte acima de qualquer coisa. Né? Ele não é seu inimigo, ele é seu adversário. Ele é uma pessoa que precisa estar lá dentro da competição junto com você. A gente precisa de respeito, a gente precisa de construção cidadã para fazer as convivências. E isso também passa pela questão do racismo, a questão da tolerância, a questão do respeito, e a questão da gente enxergar o outro da maneira que ele é e entender que nós somos diferentes. Né? E juntos formamos a nossa unidade escolar. Então, foi um pouquinho por onde a gente iniciou aqui na gestão. Interessante quando você traz, Giane, a perspectiva da valorização das identidades, né? Então, quando a gente fala de trabalhar numa perspectiva com adolescentes, né? Acho que independente da faixa etária, mas principalmente com adolescentes, você trazer a valorização das identidades e você cruzar isso, transversalizar isso com a perspectiva da ERE, é uma estratégia muito eficaz, né? Então, você partiu de um problema que você tinha na unidade escolar e aquilo poderia ser só mais um problema frente a tantos outros, né? E a gente sabe que é um problema muito sério. E você trouxe essa pauta para a formação, né? Então, você não deixou aquilo transcorrer na escola como uma anotação de uma ocorrência ou algo que seria resolvido somente administrativamente, né? Você aproveitou essa dificuldade, esse desafio que a sua comunidade apresentava, né? A comunidade discente, e você trouxe para o centro da discussão pedagógica e ampliou isso para, de fato, trazer prevenção. Né? Então, você não queria somente corrigir ou resolver aqueles problemas pontuais, mas mitigar isso ao longo do tempo. Muito interessante. Aí agora eu também convido, né, o professor Wanderson para trazer um pouco do que dentro, né, da gestão da escola dele, como que a ERE, né, é colocada, como essa gestão pensa a educação para as relações étnico-raciais dentro do contexto da sua unidade. Professor Wanderson. Aqui no JET Morrice Maiterlink, até estava comentando isso ontem com os meus parceiros de gestão, que é muito curioso que a evolução do nosso trabalho, ela acompanha muito a evolução da rede municipal de ensino. Né? E eu falo isso em qual sentido? Ainda enquanto professor, eu fui inscrito para representar a unidade no curso Território Educador, que é um marco da rede municipal de ensino, né? Uma rede preocupada em formar professores que pudessem compartilhar as práticas ali implementadas no curso dentro dos espaços escolares, né? Com seus diversos públicos, né? Com as suas diferenças, mas ao mesmo tempo com muitas particularidades que os aproximam. Então, fazendo a formação do Território Educador, eu tive a oportunidade de trazer aquilo que estava sendo discutido nas formações, compartilhar com a equipe, e depois disso, um estudo do nosso território. Né? E ao compartilhar as práticas, né, todo o grupo foi tendo um entendimento. Nós temos 80% a 85% de alunos negros na nossa unidade escolar. Então, nós chegamos à conclusão de que, de forma alguma, nós poderíamos perpetuar um currículo eurocêntrico, que colocassem ali os valores europeus como aqueles únicos, aqueles que foram impostos
e tidos como os únicos procedimentos corretos, né, dentro do cenário educacional. Então, a partir daí, entendemos em conjunto a necessidade de mudarmos, né, a realidade da nossa instituição no que diz respeito à implementação das leis 10.639 e 11.645, né, que são duas leis também que representam um marco para a educação brasileira. E, a partir daí, começamos a construir um trabalho que hoje ele é muito consolidado, reconhecido pela Gerência de Relações Étnico-Raciais, uma unidade que, pelo segundo ano, tem uma prática aprovada, né, como boas práticas da Multirio, nesse eixo de ERER. Ano passado, né, não retrasado, o teatro sobre a vida de Zeca Pagodinho, e no ano passado, um projeto lindíssimo a respeito de invenções científicas e tecnológicas de pessoas negras, a partir do livro História Preta das Coisas, de Bárbara Carini. Então, a partir daí, a nossa escola se consolidou, né? E eu fico muito feliz de sermos uma referência nesse trabalho de educação antirracista na rede municipal, e poder estar aqui hoje compartilhando isso me deixa muito feliz. Nós precisamos, né, necessitamos de uma perspectiva afrodiaspórica na nossa rede municipal de ensino como um todo, né? Nós precisamos passar para os nossos alunos os valores ancestrais, a história e a cultura do povo negro, do povo indígena, dos povos originários também. E isso é muito importante, porque as nossas crianças de hoje serão os nossos adultos de amanhã. E se nós queremos, de fato, constituir uma sociedade mais igualitária, menos preconceituosa, a gente precisa entender que a aplicabilidade das leis 10.639 e 11.645 no cenário educacional ela é inegociável, né? Lendo também um livro recentemente da Bárbara Carini, uma intelectual negra que eu admiro muito, ela fala uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que todos trabalhem as leis pelo fato de serem duas leis, de ser uma obrigatoriedade dos espaços de ensino, mas que aonde, né, a legislação não chegue, né, onde não chega ali a consciência, que a legislação possa agir e que essas unidades escolares possam implementar essas duas leis que são importantíssimas para o futuro do nosso país, que, infelizmente, é estruturalmente racista e a gente precisa mudar esse quadro. Quando você fala de implementação de política, nós temos, né, as leis, nós temos diretrizes, nós temos orientações do governo federal, do Ministério da Educação, mas há um gap, né, há um distanciamento em termos leis, termos decretos e essa implementação no contexto da escola. E quando a gente fala de gestão, né, desde 2024, aqui enquanto SEGRA, né, em total parceria dentro do quadro pedagógico da rede, que compõe a nossa coerência educacional, a gente sempre ficou pensando em como a GERER, né, como a gente poderia apoiar, né, a política de educação para as relações étnico-raciais na perspectiva da gestão, porque a gente precisa ter a ERER transversalizando, né, e perpassando por todos os nossos movimentos pedagógicos, né, currículo e materiais, etc. Então, a gente pensou em como, na perspectiva da gestão, a gente poderia potencializar a ERER nas escolas, nas unidades escolares. E como eu trabalho, né, na GRA, na gestão para estados de aprendizagem, sou, né, a partir de 2024, coordenador da área, então, em conjunto, nós idealizamos o eixo do plano de ação e de dimensões, que é o eixo de ERE, né? Então, a gente tem, para todos os planos de ação e das dimensões da nossa rede, um eixo obrigatório que faz com que a gestão da escola organize o trabalho pedagógico com esse olhar para as relações étnico-raciais. Então, isso foi um grande passo para que a gente pudesse unir, né, a ERER às aprendizagens dos nossos alunos. E aí eu queria saber, né, de vocês, qual é o olhar que vocês têm para esse movimento, né, de ter um plano de ação que traz esse eixo e como vocês percebem, se vocês percebem, impactos reais na aprendizagem a partir das ações que vocês vêm desenvolvendo, né, por meio desse eixo, tá bom? Então eu vou fazer, né, o inverso, vou começar pelo Wanderson
e termino lá na Denise, pode ser? Então vamos lá, Wanderson. Eu acho que é importantíssimo a criação desse eixo, tanto no plano de ação quanto no plano das dimensões. Acredito que seja uma forma também da gerência de relações étnico-raciais conseguir qualificar essas ações, né? Não só saber o que as escolas estão fazendo, mas fazendo a partir de que perspectiva, fazendo a partir de que olhar, né, para esse assunto que é tão sério, mas que também, dependendo da forma que ele seja abordado dentro do ambiente escolar, ele pode ser colocado dentro de algo que reforce alguns estigmas, né, o que não é legal e nem a intenção de quando se faz um trabalho pensando nas relações étnico-raciais. Então, eu entendo que assim, é uma medida muito importante para a rede municipal de ensino, e além da questão do eixo de ERER nesses planos de ação e dimensão, a evolução do material Reeduca também, trazendo a questão das duas leis ali, perpassando por todas as disciplinas básicas ali da BNCC, eu acho também que é fundamental, porque toda vez que um professor ele vem conversar comigo e ele relata alguma dificuldade de como abordar determinado assunto, eu consigo conversar com ele, acalmá-lo e mostrar para ele que, ao aplicar, né, os materiais da rede, né, com a ênfase para o material Reeduca, ele já está trabalhando essas duas legislações. Claro que tudo pode haver um aprofundamento, pode haver um desdobramento, mas o ponto de partida já está ali no material Reeduca, eu acho que isso é um marco para a rede municipal de ensino. Com certeza. E aí, quando você fala dos materiais, né, eu gostaria de ressaltar aqui, ó, anda comigo, do meu ladinho aqui na minha mesa, os guias, né? Então, foi o primeiro guia. Aqui, ERER na Prática, tenho aqui comigo, e o volume 2 da 11.645, né? Então, eu, além de ser, né, coordenador da SEGRA, eu já atuei como elaborador de material didático. Hoje eu sou revisor, né, de língua inglesa dos anos iniciais, e a nossa preocupação tem que ser essa, né? Então, hoje nós temos uma rede que não só estabelece, vamos trabalhar ERE, mas te dá o como fazer, né? Te dá subsídios. Então, é muito importante, Wanderson, essa fala que você traz em relação a como, na nossa rede, a gente tem uma estrutura de trabalhar de forma transversal, mesmo, né, o professor, ele por algum motivo não se aprofundando, mas nas práticas cotidianas, né, dentro do nosso material, a gente trabalha, né, e o professor que entende a necessidade, ele vai se aprofundar com os materiais, né, pedagógicos adicionais para cada vez mais fazer uma prática, né, antirracista, uma prática decolonial que de fato, né, respeite as diferenças. Isso é muito importante. E aí agora eu quero ouvir um pouquinho também da Diane, né, de como ela, na gestão do GEL, o eixo ERE, ações de ERE, a aprendizagem, como que isso está conectado. Bom, aqui na escola a gente entendeu que a partir do momento que nosso plano de ação, nosso plano de dimensões, porque aqui nós temos os dois também, a gente recebeu, né, a gente ganhou a ERE, a gente entendeu a ERE como ocupar um espaço. Eu acho que quando a gente ocupa um espaço, a gente traz significado para aquele espaço e para aquela causa, para aquela ação. A lei ser tão antiga e a gente só ter um eixo, um plano voltado para a ERE agora, isso já demonstra bastante coisa, mas isso é um marco, né? Esse marco que a gente está tendo agora de ter a ERE. Em 2026, a gente tem uma evolução dos eixos do eixo da ERE, das ações. Eu tenho certeza que as ações que vocês vão ver em 2026 são muito diferentes das que vocês viram em 2025. Eu acho que traz uma maturidade, eu acho que traz um entendimento melhor. A gente entende aqui na escola que o letramento racial, a educação antirracista, ela não é mais uma opção. A gente não tem mais opção como educadores, como formadores de opinião, a gente não tem mais a opção de não trabalhar essas temáticas, de não trabalhar esse assunto. A gente já rompeu a barreira do eu não sou racista. Não, a gente tem que ser uma pessoa antirracista. E a gente leva essa bandeira aqui na nossa unidade,
em todas as disciplinas, né? Como a gente comentou, a gente tenta transversalizar esse assunto em todas as temáticas. Então, todas as provas têm temáticas sobre isso, todas as atividades esportivas, a gente tem esse destaque também com relação aos nossos atletas negros e com esses lugares que eles vêm ocupando. Então, trazer essa prática para um cotidiano sem cair sem cair na mesmice do focar só para dizer que está focando. A gente simplesmente traz isso para a prática cotidiana, a gente traz isso para uma educação antirracista, onde eu falo a mesma língua da minha merendeira, do meu faxineiro, da minha equipe diretiva, dos meus professores. Então, não é só a Diane falando, não é só a equipe de gestão falando, é a escola inteira falando a mesma língua, é a escola inteira em sintonia para uma educação antirracista. E a gente fica muito feliz de também estar na cartografia, né, como boas práticas, e isso é fundamental para a gente entender que todo responsável que chega na nossa unidade escolar, ele vai saber que aqui ele vai encontrar uma educação antirracista. E eu costumo dizer que o plano de ação, o plano de dimensões, ele nada mais vem do que organizar e planejar a prática do nosso dia a dia, né? Então, se você gestor, se você, grupo de professores, se vocês já planejam, se já tem se essa ideia já atravessa vocês, já atravessa a sua unidade escolar, eu acho que o plano de ação ele vem só para organizar, e você vai colocando as datas nele. Então, a ação ela é possível, todas as ações elas são possíveis dentro da sua realidade, identificar a situação que tem acontecido e conseguir avançar dentro desse problema, que é o que a gente focou aqui. E a gente vem percebendo um avanço na nossa equidade. A gente tem percebido um avanço na construção da autoestima desses alunos. A gente tem percebido a diminuição das problemáticas de casos antirracistas. Então, isso a gente já entendeu que o nosso plano de ação de 2026 ele vai evoluir ele vai evoluir comparado para 2025. A gente precisa avançar. Então, a gente já passou da barreira da identidade, a gente já passou da barreira de entender que é o foco. Agora a gente precisa viajar a nossa ancestralidade. E é para lá que a gente vai no nosso plano de ação em 2026. Perfeito. E quando você fala de trabalhar a autoestima, quando a gente fala de plano de ação, quando nós falamos de ação estratégica, a gente fala, consequentemente, sobre aprendizagem. Porque nunca vai existir aprendizagem quando eu tenho um ambiente, um clima escolar que é hostil, que não respeita as diferenças. Então, tudo isso vai influenciar e vai impactar, obviamente, as aprendizagens. Então, ter uma gestão conectada com esses olhares, isso, com certeza, tem um impacto direto quando a gente olha essas aprendizagens. E aí eu queria também ouvir a Denise, né? Como que ela, dentro da perspectiva da gestão de sua unidade, ela enxerga, né, as potencialidades do eixo de ERE e essa relação com as aprendizagens dos alunos. Eu vou até pegar uma fala do Wanderson, que o plano de ação ele tem nos ajudado a qualificar essas ações. Nós já tínhamos pensado no projeto, as ações de ERE dentro do projeto, elas não são isoladas, né, como eu tinha dito. A gente tem essa preocupação, assim como a Diane trouxe, do cotidiano. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu bato muito nessa tecla com todos, porque precisamos ter essas ações cotidianamente, costurando tudo que acontece na escola. E quando a gente se debruça num plano de ação, onde a gente tem esse eixo, a gente precisa qualificar as nossas ações, a gente precisa fazer uma diagnose, a gente precisa olhar para o nosso território, a gente precisa, de fato, qualificar as ações que vão acontecer. Isso é muito bacana, porque a gente se reúne enquanto gestão, a gente se reúne com a comunidade escolar, a gente pensa, a gente elabora, a gente avalia o que a gente já vem fazendo, então a gente traça o norte de para onde que a gente quer ir, né, para onde que a gente está caminhando. Aqui nos eventos Sodré, como eu disse, eu falo de alguns lugares, né, eu falo do lugar de professora, eu falo do lugar de coordenadora pedagógica, e hoje falo do lugar de gestora. Nós também estamos construindo esse caminho. Antes de que fosse um eixo do GRAI, a gente reconhece como isso vem, de fato, para qualificar, para nortear, para ajudar, para colaborar, e o quanto a gente tem aproveitado esse movimento, esse momento de parar para pensar a respeito, de elaborar junto, de conversar, de analisar,
de identificar quanto isso tem sido bacana, isso tem sido importante. E os resultados, eu acho que a gente consegue observar de várias formas. Os formais, óbvio, né, com aquela questão da leitura crítica, com a questão da elaboração dos textos, quando você percebe os argumentos, né, a gente percebe essa maturidade das crianças que vem discutindo, que vem se debruçando, que vem tendo todos esses temas atravessando o seu cotidiano. E a gente vai observando os resultados formais, mas os que mais me impactam, particularmente, são os resultados não formais. São os cabelos livres pela escola. A minha diretora adjunta é uma mulher negra que chegou na escola esse ano, e uma observação que ela fez hoje de manhã para mim foi que ela observa os cabelos todos soltos, os cabelos, as meninas são muito, todos, mas as meninas especialmente, porque sempre é uma questão, né? Ela, como mulher negra, traz isso para a conversa comigo, de que o cabelo é uma questão muito forte, e que ela observa que as crianças com seus cabelos livres, com seus cabelos soltos, né, empoderados para usar os cabelos da maneira como eles querem, como eles gostam. Então, esses resultados, né, não formais, na autoestima, nas atitudes, nos valores, nessas competências que a gente observa que vem se formando para essa construção dessa sociedade mais equânime, nessa sociedade mais igualitária, que a gente quer tanto construir, que a gente batalha tanto, e a gente vem observando aqui na escola, que a gente está conseguindo, né, esse caminho. Então, eu acho que foi uma coisa muito importante, foi um movimento muito importante da rede, assim como os materiais. Eu também gostaria de pontuar os materiais. É muito bom a gente ter uma rede que se debruça dessa forma, né, que a gente tem esse aparato dentro da escola. E a gente faz o além, a gente traz a literatura, a gente se preocupa com os exemplos, a gente se preocupa com o que a gente vai trazer para mais, com os desdobramentos que a gente vai trazer dentro do projeto, dentro das nossas ações cotidianas, nas nossas assembleias, nas nossas discussões. A gente se preocupa e transborda, e traz além. Mas a rede já tem essa preocupação, e isso é muito bacana. Isso nos ajuda a fomentar, isso forra o chão para que a gente consiga, né, começar a caminhar. Então, eu acho que o eixo da ERE no GRA, né, no nosso plano de ação, foi muito importante. Ótimo, Denise. E quando você traz essa perspectiva do resultado, né, você classificou os resultados formais e os resultados não formais. E é interessante dizer que resultado é processo, né? Então, quando você fala dos resultados não formais, que não são medidos por uma métrica ou por um número, mas para que esses resultados formais eles sejam atingidos, eu preciso ter uma série de procedimentos, né, de clima escolar, como eu já disse anteriormente, né, de um envolvimento, de pertencimento desse aluno com a escola, para que esses resultados formais aconteçam, né? Então, ninguém vai aprender num lugar em que não se sente acolhido, né, em que não se vê representado, né? Então, a Bárbara Carini, como o Wanderson trouxe, né, como referência, né, ela tem uma citação em que ela fala, né, no lugar que você... tudo é representatividade, né? Então, no lugar em que você não se sente representado, você não existe, né? Você não consegue se identificar. E isso, para o processo de ensino-aprendizagem, ele tem total influência, né? Então, isso é muito importante trazer essas questões. E aí, eu queria também ressaltar com vocês o quão importante perceber que a nossa rede, para além dos materiais, né? Vocês falaram muito dos materiais, e material também é gestão, porque quando a gente fala de gestão pedagógica, a gente fala de uma gestão não do nada, né? Uma gestão alicerçada em materiais que seguem uma linha pedagógica, né? E a gente tem material novíssimo chegando nas escolas a partir de hoje, né? Quem vai assistir a live depois, com certeza, né? Obviamente, no momento em que assistir, já vai ter esse material na escola. É o material Matemática em Todo Lugar. Então, esse aqui do 5º ano de inglês, olha aqui,
como que, né, a gente tem a transversalidade da ERE nos nossos materiais. Então, é um material que une matemática e língua inglesa, e a gente tem um texto aqui em inglês, né, de Nelson Mandela. Então, para além de você trabalhar questões linguísticas formais e cálculos matemáticos, você tem toda uma preocupação com o letramento racial dos estudantes, né? Trazer pessoas, né, que são representatividades que talvez, se o aluno ele não tiver esse contato, né, na escola, ele não vai conhecer, na verdade. Então, é fazer esse letramento mesmo no dia a dia. Então, por isso que na fala de todos vocês apareceu o material, porque, de fato, né, o material é o que é o concreto, né? O que a gente sabe que está na mão do aluno, que está na mão do professor, né? Então, mesmo que o professor não saiba ou não veja a importância desse trabalho, está aqui palpável, né? Ele vai trabalhar essas questões, e aí o nosso movimento, né, enquanto rede, trazer a formação, né, como o Wanderson falou, para que isso seja potencializado cada vez mais na escola, né? E aí eu também queria ressaltar muito como o papel da gestão é primordial para isso, porque o plano de ação e o plano das dimensões, ele serve para organizar o trabalho pedagógico da escola, né? A Diane trouxe isso, a Denise e o Wanderson também. Mas se a gestão não coloca essa roda para girar, não convoca o professor, não traz esse plano, esse eixo para ser debatido e construído na perspectiva coletiva, ele perde seu potencial, né? E também uma outra questão que a gente avançou muito na rede é o indicador. A gente tem lá no GPAgio, sempre no final de cada bimestre, né, os agentes GRA vão analisar com vocês, que é o indicador de equidade educacional, né, onde tem um olhar das ADRs, né, que é a avaliação diagnóstica da rede, numa perspectiva somativa. Então, como na unidade escolar, né, o percentual de alunos pretos, pardos e indígenas em relação aos alunos brancos e amarelos, como que está essa aprendizagem, né? Essa aprendizagem ela está muito discrepante entre esses grupos, ou essa aprendizagem ela está caminhando de forma equânime? Então, o olhar para o dado, né, para o processo, o olhar para as aprendizagens neste recorte étnico-racial também é super importante. E aí eu queria, né, a gente infelizmente está chegando ao fim da nossa roda de conversa, aí eu vou pedir para que vocês, né, tragam alguma dica, alguma palavra, né, alguma reflexão para os gestores, né, que potencialmente estão nos assistindo, na perspectiva da gestão, né? Então, como vocês entendem, né? Pode ser uma sugestão. Que sugestão vocês dariam, né, para as pessoas, para os gestores talvez novos que estão iniciando a gestão agora, né? A gente tem muitos colegas novos, acho que quase 300 escolas receberam gestores novos em 2026. Então, se vocês tivessem que dar uma dica para esses gestores, o que vocês trariam em relação à gestão, né, e o trabalho de EREA? Olha, vou te dizer que eu sou eu sou uma gestão nova. Eu estou assumindo agora em 2026. Mas acho que eu posso dizer que quando os estudantes eles se reconhecem no que eles aprendem, a aprendizagem deixa de ser apenas conteúdo. Ela passa a ser também identidade, ela passa a ser pertencimento, ela passa a ser dignidade. Então, a dica que eu deixo, o conselho, a partilha que eu deixo no final dessa conversa, desse encontro, que para mim foi super rico, esse estudante precisa se reconhecer no que ele aprende. Quando você mostrou aí a página do livro Matemática em Todo Lugar, assim, dá um quentinho no coração, porque é isso, o estudante vai se ver, ele vai conhecer uma história que muitos vão conhecer apenas na escola. Então, a gente não pode negligenciar o nosso papel, a gente não pode negligenciar a intencionalidade do que a gente faz na escola. Acho que essa é a dica, assim, não negligenciem o que nós temos que fazer, não negligenciem a nossa intencionalidade. Reconheçam, né, o que vocês têm que fazer e façamos o nosso papel com maestria, oportunizemos aos nossos alunos
esse conhecimento, esse pertencimento, que sejam valorizados, que se sintam valorizados, que se sintam pertencentes ao ambiente escolar, que a gente tenha um clima escolar cada vez melhor, para que as crianças, os adolescentes, os nossos estudantes queiram estar na escola, aprendam, então que o que a gente constrói aqui perpasse por esses muros, atinjam as comunidades, as famílias e a sociedade de uma maneira como um todo. Muito obrigado, Denise, e agradeço muito a sua participação, viu? Agora eu passo também para a Diane, para deixar esse recadinho aí para quem está nos assistindo, para as direções, e com alguma dica ou um apontamento no sentido da gestão e AERER. Bom, primeiro eu queria agradecer demais a participação, ser reconhecida, reconhecer a minha escola, nesse lugar eu já fico muito feliz e trocar com vocês também foi muito agradecedor. Tenho certeza que eu vou levar aqui para os meus colegas, professores, funcionários. Bom, mas se eu pudesse dar uma dica para um diretor novo ou para uma pessoa que está querendo engajar, né, dentro dessa fértil área, eu diria escutativa. Eu acho que a gente precisa caminhar por todos os ambientes da escola. Quando eu digo caminhar, não necessariamente o literal, porém também. A gente precisa estar em todos os espaços, a gente precisa fazer essa escutativa dos funcionários, dos professores, dos alunos, dos pais, dos responsáveis, mesmo sendo uma escola Fundi 2, onde os responsáveis já não são tão presentes como eram os menores, mas ainda assim fazer essa escuta, promover esses momentos de escuta, promover esses momentos de encontro, de debate, de discussão. A partir dali, é verdadeiramente fértil quando a gente consegue discutir, quando a gente consegue dialogar, quando a gente consegue pegar um professor que teve uma boa prática e trazer e dividir com outro colega, não no intuito de comparar, não no intuito de aparecer, mas no intuito de engrandecer, né? No intuito de influenciar de forma positiva, para que a gente consiga ser contaminado pelo outro de uma forma positiva e a gente consiga trazer cada vez mais boas práticas para a escola. Mas como o gestor está atento a essa escuta do que está sendo falado, a gente consegue ressignificar o que a nossa escola precisa, a gente consegue realmente identificar a questão e consegue focar nela. E a nossa visão, eu costumo dizer que a visão do gestor é uma visão guarda-chuva, né? A gente não olha só uma coisa, a gente olha o contexto todo. E aí é isso, quando a gente olha para ele, a gente não pode pensar só no foco, não pode pensar apenas em uma coisa. Eu preciso trazer ele no meu guarda-chuva para a minha escola inteira, em todos os segmentos, em todos os setores, de uma forma geral. E foi muito falado aqui de Bárbara Carille, né, que foi a grande homenageada da Tom Bedini. Nossa escola é muito feliz, a gente vai ser plebiscita no ano de 2025, e ela tem uma frase que ela diz assim: energia de semeadura a gente lança em solo fértil. Então, que sejamos solos férteis dentro da nossa unidade escolar, que tenhamos muitas escolas com muitos solos férteis, e que a gente consiga ter mais momentos como esses, de troca, de construção, onde um gestor vai escutando o outro, e a gente vai crescendo junto, que é isso que importa. Muito obrigado, Diane. Passo agora a palavra para o professor Wanderson. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando da Jornada da AERER, ao lado de duas colegas que também são gestoras, compartilhando as práticas adotadas nas suas unidades, um encontro que me permitiu aprender muito, né? E hoje falo como um gestor que está nessa condição de gestor, né? Que as gestões elas tenham um olhar democrático para a sua atuação, participativa, né? Que seja uma gestão participativa, que seja uma gestão aberta, né, a sugestões, a ideias, que não se feche ao novo, né, que não se feche às infinitas possibilidades, que seja uma gestão que abra as portas da escola, né, para a sua comunidade, porque eu vejo o trabalho que a gente desenvolve aqui no JET Maurice Maeterlinck, e o avanço do nosso trabalho está muito ligado à nossa comunidade escolar, né, que também, vendo o trabalho que nós desenvolvemos, escolheu estar junto com a gente nessa. Então, eu acho que é importantíssimo também trazer a comunidade para dentro da unidade escolar, para que eles possam ver o trabalho que está sendo executado, né? Então, ano passado, na nossa culminância, que intitulamos como uma Feira Preta, as famílias estiveram aqui
né, puderam ver as invenções científico-tecnológicas produzidas pelas nossas crianças, né, que nos rendeu a boa prática da Multirio, estiveram aqui no nosso colaboratório, de onde eu falo nesse momento, utilizaram as nossas instalações, fizeram uma imersão ao continente africano através do óculos de realidade virtual 3D. Então, a gente acredita muito nisso, numa escola que abre as portas para a sua comunidade e que essa comunidade ela saiba todo o tempo do trabalho que é desenvolvido com essas crianças, né? Porque a gente acredita muito nessa lei da semeadura. A gente planta nos nossos alunos, acreditando que eles levarão tudo isso que é trabalhado com eles aqui para os seus ambientes familiares, né? Então, a gente acredita muito, né, numa gestão que trabalhe dessa forma, e essa seria a minha sugestão para quem que esteja almejando, né, ou já esteja nessa função, que não é fácil, a função de gerir, né, mas ir relacionando a gestão com a questão da ERER, que entenda que é inegociável, né, em um país estruturalmente racista como o nosso, é inegociável a aplicabilidade das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Acho que entendendo isso também, nós estaremos proporcionando que os nossos alunos saibam das suas origens, das suas raízes e da sua própria história e de seu povo. Perfeito, professor Wanderson. Acho que fechou aí com chave de ouro, né? Então, nós tivemos na nossa mesa discussões sobre a escola como espaço de diálogo, né? E como a gestão promove isso, né? Considerar o território, o impacto da formação continuada dentro dessa perspectiva, né? O território educador e o quanto é importante o gestor possibilitar, né, o professor estar nesse movimento formativo, né? Isso é muito importante. O plano de ação contendo ações do eixo ERE com intencionalidade pedagógica, né? A oferta de representação negra diversa para ampliação de repertório. Então, muita coisa, né? E aí eu quero, assim, muito agradecer, ratificar que a gestão ela tem um papel fundamental, que é realizar essa integração entre a política de equidade, né, ao território escolar, a comunidade escolar, né, na qual vocês estão inseridos. Então, são muitos os desafios, a gente sabe disso, né? Mas a gente celebrou aqui nessa mesa a experiência desses 3 gestores que fazem diferença, demonstrando como que esse é o caminho, né? O caminho da gestão que se orienta numa perspectiva de educação para as relações étnico-raciais, combatendo preconceitos, estigmas, o racismo, promovendo cultura de paz, proporcionando um clima escolar favorável para as aprendizagens, né? Então, esse é um caminho que a gente deseja que os demais gestores da rede também trilhem junto com as suas equipes pedagógicas, né? Agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá? E de todos os que nos assistiram. Continuem acompanhando as ações da gerência, da GERER, né? Façam uso dos programas da jornada para ampliar os debates na unidade escolar de vocês. É como diz o Nego Bispo, né? Um rio, quando encontra outro, ele não deixa de ser rio, né? Ele se torna um rio ainda maior. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Então, nós vamos confluir, digamos assim, e nos tornarmos maiores, né, na consolidação de uma educação antirracista carioca, né? Então, sigam a GERER no Instagram, né, gerer.smerj, e caso vocês queiram fazer contato com a GERER, o e-mail é gerer.sme@rioeduca.net, o Instagram, né, gerer.sme, marque a GERER nas publicações de vocês, a hashtag Sexta Jornada da GERER. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.